momento da palavra do Senhor Jesus. Então, pega aí na tua mão a tua Bíblia, pega na tua mão a palavra do Senhor. Deus, ele tem uma palavra poderosa para a tua vida. E nós vamos agora, então, entrar no momento da palavra. Então, abra a tua Bíblia do livro de Filipenses, Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo de número 12. A irmã Denise está com a Bíblia na mão. As duas Denises, as duas irmãs Denises, Larissa também, Fabiola está no PC, está no computador, é isso aí. Então abre lá Filipenses, capítulo de número 4. A irmã Creuza também. É isso aí, povo, é isso aí. Deixa o pastor de vocês feliz e deixa o Pai de vocês, que é o nosso Deus, orgulhoso. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 12. Ô irmão Milton, o senhor que está aí, cadê os homens dessa igreja? Eu vi só o Vidal. Cadê o resto dos homens dessa igreja, irmão Milton? Ô Senhor Jesus. A mulherada tá tomando conta da igreja, do mundo, né? Vocês são bênção de Deus. Vamos lá. Filipenses 4, 12. Nós vamos ler o 12 e o 13. Preste atenção que a palavra de Deus, ela diz nessa noite. Olha lá. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aí onde você está, pense em Deus, pensa no Senhor. Deus amado e Pai querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso e majestoso, nós nos colocamos diante da Tua presença e nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz. Então fala com o Teu povo nesta noite, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ouvir a palavra. Irmãos, Paulo... E o interessante é que a gente gosta de usar esse versículo. Eu não digo só os irmãos, até os pastores, até eu, a gente gosta de usar esse trecho da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. É algo extremamente normal. A gente passou situação difícil, eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que eu já disse para os irmãos, muitas vezes na igreja, que a gente tem que ler a palavra para a gente entender a palavra. A gente tem que ler a Bíblia no seu todo, no completo. Então a gente às vezes fala, tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente não está entendendo o que Paulo está dizendo ali. Paulo está dizendo assim, eu já sofri tanta coisa, meu amigo, e estou aqui, e então eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque, irmãos, quais não são as vezes que a gente passa por situações na nossa vida, e essas situações adversas, e nós pensamos que não há saída para essa situação? Quantas vezes, irmãos, nós já passamos por situações dessa forma? Quantas vezes foram as que nós passamos por aflições, por angústias, por momentos difíceis na nossa vida? E às vezes a gente vê esse versículo e a gente diz assim, pera lá, a palavra está dizendo que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então nós precisamos entender o seguinte, que nós entendemos errado. Porque Paulo está dizendo o seguinte, eu sei viver bem, eu sei viver mal. Na fartura, na fome, eu sei estar feliz, eu sei estar triste. É o que ele vai dizer no capítulo de número 12. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura.
Aprendi o mistério de ser feliz em todo lugar, em qualquer situação. Então ele está dizendo, eu sei viver as nuances da vida. Eu sei viver as dificuldades da vida. Porque, irmãos, se a gente for parar para pensar, e talvez isso já aconteceu com você, do seguinte, presta atenção, se você já não pensou nisso, se você já pensou, você fala, pastor, eu já pensei nisso. Olha só, quantas vezes na tua vida aconteceu alguma coisa ruim, difícil, uma situação complicada na tua vida e você disse assim, o que eu fiz de errado? Hã? Já não fez isso? Você já falou, Deus, o que eu fiz de errado? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que nós que servimos a Deus, nós não podemos passar dificuldades. Nós não podemos passar momentos difíceis. Então, na nossa mente, a gente coloca o quê? Se eu estou passando por essa situação, é porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu pequei, eu errei, eu transgredi algo com Deus, eu quebrei a minha aliança com Deus, eu fiz algo errado demais e Deus está me punindo. E Deus está me julgando. E Deus está fazendo algo por causa do meu erro. Só que pera lá. A palavra fala que nós estamos vivendo no mundo, irmãos. Nós estamos vivendo no mundo. E a palavra é clara. No mundo nós teríamos aflições. Porque a gente for parar para pensar e a gente vê a situação que o mundo está hoje, se isso fosse uma premissa do que tudo posso naquele que fortalece, ser que a gente não vai passar um momento difícil, primeiro que já contradiz na palavra que o próprio Senhor Jesus disse que a gente ia ter aflições. Então era para a gente acreditar o quê? Peraí, as pessoas que estavam na igreja, que foram vitimadas com essa doença, morreram por causa de algum pecado. E não é, porque nós estamos vivendo no mundo e nós estamos suscetíveis às coisas que acontecem no mundo. Deus, ele não pega a gente e não coloca numa redoma de vidro. Tinha um filme antigo, eu esqueci o nome, que era com Tom Cruise até, que ele, se eu não me engano, era o homem da bolha. Ele tinha uma doença e que ele vivia numa bolha. Para quê? Porque a doença dele, se ele tivesse contato com o ar, ele morria. Deus não faz isso com a gente. Deus, ele não pega a gente e coloca numa redoma de vidro e nos faz um bibelô. Não. Nós aceitamos a Cristo, mas continuamos vivendo no mundo. Nós aceitamos a Cristo e continuamos, por exemplo, envelhecendo. Continuamos envelhecendo. Nós vivemos no mundo e nós continuamos conquistando e às vezes perdendo. E nem sempre isso é porque a gente fez alguma coisa de errado. Não, é porque é a situação da vida. Por exemplo, quem é que esperava no ano de 2019 que nós fôssemos enfrentar o ano de 2020? Ninguém. A situação que aconteceu no ano de 2020, ninguém esperava isso. Ninguém. E todos que viveram, que estavam vivos, passaram por isso. E isso não é exclusivo de nós. Se você for ler na Bíblia, os homens e as mulheres de Deus, da mesma forma, passaram por situações difíceis. Passaram por situações complicadas, meu amado, minha amada. Essa é a grande verdade. O próprio apóstolo Paulo diz com prioridade que ele sabe viver no momento bom e no momento ruim. Por quê? E agora que eu quero entrar na palavra de Deus para a tua vida e aproveitar que você está com a Bíblia aberta para você ir no livro de Atos dos Apóstolos. Então pega comigo a Bíblia e abre no livro de Atos dos Apóstolos e olha o que Paulo passou. Olha o que Paulo ele vai enfrentar. Porque a gente tem na nossa cabeça, puxa, Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Deus, grande missionário, viveu um momento difícil, irmão. Viveu aflição, viveu perseguição, mas confiava no Deus que ele servia. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e no versículo de número 20, preste atenção, fica ligado aí, irmão, fica ligado. Olha lá, Atos capítulo 9, versículo de número 20.
Olha o que a palavra vai dizer, presta atenção. E logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aquele que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Versículo 23. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Veja, irmãos, e é engraçado que quando a gente vem para Cristo, a gente acha que agora as coisas vão ser mil maravilhas, e a gente esquece que a gente continua vivendo com Deus. Preste atenção no cenário. Paulo está indo para Damasco, você conhece a história. Para quê? Para começar a perseguição que ele tinha contra a igreja. Eles eram conhecidos como caminho naquela época. Então ele estava indo para lá para perseguir as pessoas que iam pelo caminho de Cristo. Servir a Cristo, conhecer a Cristo, estavam pregando. Ele está indo para Damasco. E no meio do caminho, quem encontra ele? Jesus. Jesus encontra ele no caminho de Damasco. Ele está indo lá para perseguir os cristãos. Cristo encontra ele e diz assim: por que você está lutando contra mim? Presta atenção. Por que você está lutando contra mim? Ou seja, aquele que te persegue não está lutando contra você. Aquele que te persegue está lutando contra o Jesus que está na tua vida. E preste atenção, meu amado, minha amada. Se você acha que é você que vai ter que enfrentar o teu inimigo, pode dormir tranquilo, porque quem luta contra o teu inimigo é aquele que te chamou, é aquele que te escolheu. Então descansa, meu irmão. Descansa. Toda vez que o teu inimigo se levanta contra você, Jesus chega assim: porque você está lutando contra mim? Porque você é de Deus. Porque você é do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. É isso. Pronto, acabou, irmão. Pronto, acabou. É desse jeito. É dessa forma. Aí ele vai. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus muda Paulo. Muda Saulo. Fala, ó, tem que começar tudo de novo, Paulo. Você não pode continuar sendo o homem que você é. Então, eu vou te colocar uma cegueira e você vai até Ananias, tá lá em Damasco. Você vai encontrar Ananias e esse homem vai orar por você. E Paulo vai. Paulo vai porque Paulo era um conhecedor da palavra. Por que Paulo está perseguindo os cristãos? Porque ele acreditava que Cristo não era o Messias. Mas aparece um Cristo que tinha morrido e aparece ressuscitado em glória na frente de Paulo. Ele mudou. Sabe qual é o problema do ser humano? Não é rejeitar Cristo. O problema do ser humano é ter evidência de Cristo e não aceitar Jesus Cristo. Então, irmão, nós não precisamos ficar batalhando. Já há evidência suficiente para o ser humano acreditar em Deus. Não acredita porque não quer. Paulo, quando viu a glória de Jesus, ele mudou totalmente. Aí ele vai até Ananias. E quando ele encontra Ananias, e Ananias vai todo receoso, fala: não, peraí, Jesus, peraí, o cara estava perseguindo a gente e o Senhor está me levando até ele para curar ele. Aí Jesus, sabe o que Jesus fala?
Ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um vaso escolhido. Pastor, o que isso é de Deus para mim? Preste atenção. Não importa o que falam de você. Não sabe falar, não sabe pregar, não sabe louvar, não sabe isso, aquilo. Ah, fez isso no passado, não importa. Sabe o que importa? Sabe o que importa? Que você é um vaso escolhido para Deus. Você é um vaso escolhido para Deus, meu irmão. É o que importa. É o que importa. Você é um vaso escolhido para Deus. Pronto, acabou. Ah, mas fez tal coisa. Você é um vaso escolhido para Deus. Pronto. Paulo era um vaso escolhido para Deus. Deus falou assim, da mesma forma que ele lutou contra mim, agora ele vai lutar a meu favor. Sabe o que Jesus vai falar? Presta atenção, irmão. Presta atenção. Porque a gente tem uma teologia, às vezes, totalmente desconstruída, né? Jesus vai falar assim, ele vai aprender a sofrer por mim. Meu irmão, ele vai aprender a sofrer por mim. Tá aqui, Atos capítulo 9, depois você lê. Ele vai ter que aprender a sofrer pelo meu nome. E aí, meu irmão, minha irmã, nessa tua caminhada, você já aprendeu a sofrer pelo nome do Senhor? Você já aprendeu a sofrer pelo nome de Deus? Você está aqui hoje, e tudo que a gente está passando e você não desviou da tua fé, você está dizendo assim, eu aprendi a sofrer pelo nome do meu Senhor. A perseguição que talvez você passa lá na tua casa, na tua família te perseguindo, falando, mas você vai para a igreja de novo? Olha essa pandemia, você vai para a igreja e quer morrer? Fala, eu aprendi a sofrer pelo nome de Cristo. Escreve aí, eu aprendi a sofrer pelo nome de Cristo. Eu aprendi a sofrer pelo nome de Cristo. Meu irmão, eu aprendi. Nós temos que aprender a sofrer pelo nome de Cristo. Por quê, pastor? Peraí, Deus nos chamou para sofrer? Não. Mas quando eu aprendo a sofrer, pelo nome, presta atenção. Quando eu aprendo a sofrer pelo nome de Cristo, eu também estarei preparado para viver as bênçãos do Senhor, para me alegrar. Por quê? Porque aí eu me torno Paulo. O que Paulo fala? Eu aprendi a viver a miséria e a abundância. Quando eu aprendo a sofrer pelo nome de Cristo, eu também estou preparado para ser feliz por causa do nome de Cristo. Olha o mistério de Deus para a tua vida. Se você não desistir de Deus nos momentos das aflições, você está preparado para viver as alegrias do Senhor na tua vida. Simples assim, meu irmão. Palavra de Deus não é complicada, irmão. Não é. Amém? Amém? Agora, vamos dar continuidade? Paulo vai lá, Ananias encontra Paulo, cura Paulo. E sabe o que Paulo faz? Ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E lá em Damasco, presta atenção, ele foi para Damasco para prender os cristãos. Agora ele vai ficar em Damasco, sabe para quê? Para pregar a palavra de Cristo. Para pregar a palavra de Cristo. E a palavra, aqui em Atos capítulo de número 9, vai começar a dizer que ele vai começar a ministrar a palavra e dizer que Cristo é o Messias. Que Cristo é o Messias. Que ele era o Messias prometido no livro de Isaías. Que ele era aquele que devia vir do céu para salvar a humanidade. Ele vai começar a pregar. O que vai acontecer? As pessoas que estavam lá, os judeus, muitos vão crer na palavra, mas muitos não vão acreditar. E agora aquele que era perseguidor vai se tornar um perseguido. Será que aqui, entre os nossos irmãos, tem alguém que antes de servir a Deus era perseguidor da igreja? Olha esse bando de crente, essa raça de crentes, esses crentes, e hoje é perseguido? Tá aprendendo a sofrer, irmão. Tá aprendendo a sofrer.
Então, perseguidor virou perseguido. Aqui no livro de Atos, Paulo não vai dar muito detalhe, mas depois você lê na tua casa no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33, Paulo vai dizer assim, que o governador da cidade de Damasco, qualquer semelhança é mera coincidência, viu, irmãos? Assim, diante de Deus, eu não procurei isso, né? Por querer. O governador da cidade vai se juntar, vai pedir autorização para o rei vai conceder a autorização para quê? Para perseguir e para matar Paulo. Olha só, o governador da cidade. Você vê que um crente cheio da palavra de Deus, ele incomoda até lá em cima, irmão. Quando você está cheio da presença de Deus, você incomoda até quem está lá em cima. Ah, ninguém me conhece, ninguém sabe de mim. Um crente cheio da palavra. Quando ele profere a palavra do evangelho, o mundo estremece, irmão. O mundo estremece. O cara, a palavra dele, que ele estava pregando, chegou no governador da cidade. Eu gosto assim, ó, os judeus falando assim para ele, ó, o cara tá falando um monte de coisa, o cara tá importunando a gente, tá contando um monte de história de lorota, falando daquele Jesus lá, e o cara falou, eu preciso de uma autorização, não é para prender, é para matar. É para matar. Eu já preguei isso lá na igreja. O diabo não quer mais te prender, ele quer te matar. Por isso eu digo para os irmãos, nunca queira voltar para o mundo, viu, meu irmão? Não queira voltar para o mundo. O diabo não quer mais você. O diabo quer pegar você e matar você. Matar. Aí, então, Paulo, agora, antes o perseguidor, agora o perseguido. Antes o que queria matar, agora o que talvez seria morto. Seria morto. Seria entregue para a morte. Mas preste atenção agora o que eu vou falar. Preste atenção agora o que eu vou falar, meu irmão, minha irmã. Preste atenção. Tá preparado para o que Deus vai falar para você agora? Tá preparado? Ó, preste atenção. Uma cidade inteira agora vai falar, a gente vai matar Paulo. Paulo tá dentro da cidade. Naquela época, cidade não é igual a nossa cidade, igual São Paulo, que para você sair da nossa cidade é aquele ar. Naquela época, toda a cidade era murada, era um muro, era um cerco. Então era muro de fora a fora e o portão. E às vezes um círculo, um quadrado. Então a pessoa que estava lá dentro, ela só saía passando pelos portões. Passando pelos portões. Então, no momento que Paulo é procurado, ele não podia sair da cidade. Lembra do começo da mensagem? Que a gente às vezes se encontra em situações que a gente pergunta, será que eu fiz alguma coisa de errado? Agora imagina, irmão, será que Paulo, nesse momento, quando a vida dele está em risco, ele fala, será que é porque eu fiz aquilo de errado? Será que foi porque eu persegui o povo? Então esse Jesus fez com que eu conhecesse ele só para me matar aqui? Só para me pagar os meus pecados aqui? Só que a verdade era, meu amado, minha amada, que Jesus não queria matar Paulo ali. Jesus queria provar mais uma vez para Paulo que era Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que o inimigo tenta se levantar contra nós, contra a igreja de Cristo, toda vez que o nosso adversário tenta nos matar, dá um glória a Deus aí, toda vez que ele tenta nos matar, Deus envia o resgate para a nossa vida. Deus envia o resgate para a nossa vida, meu amado. Deus envia o resgate para a nossa vida, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus aí. Deus envia o resgate. Fala aí, Deus
sempre envia resgate. Digita aí, Deus sempre envia o resgate. Deus sempre vai enviar o resgate. Por quê? Paulo não pode sair pelos portões. As pessoas, os governantes, os judeus, estão querendo matar Paulo. Aí sabe o que acontece? A palavra fala que aqueles que estavam na obra junto com Paulo, a Bíblia vai dizer que são os discípulos de Paulo, os que estavam do lado dele, vão pegar um cesto. Os irmãos que estão vindo na igreja vão lembrar da baleia de Jonas. Pega um cesto, fala, ó, Paulo, tu vai entrar nesse cesto. Pra quê? Nós vamos te tirar daqui. Pega uma corda e nos muros havia janelas. Olha a missão que eles têm. Eles vão passar na cidade com Paulo, vão enviar, vão passar, vão dar um jeito, com o cesto na mão, cesto grande, um cobertor e a corda. Para quê? Paulo vai entrar dentro do cesto, eles vão fechar com pano, amarrar na corda para descer Paulo pela muralha. Pastor, mas Deus não podia enviar um anjo? Pastor, mas Deus não podia matar os perseguidores? Peraí, mas Deus não podia fazer isso? Lembra que eu falei na igreja? Que às vezes a gente só quer o anjo com a espada de fogo, o querubim ungido, e Deus às vezes vai mandar pra gente a baleia para nos salvar. Mas o importante é que Deus vai enviar o resgate, meu irmão. Deus vai enviar o resgate para a nossa vida sempre que o inimigo se levantar contra a gente. Deus vai enviar o resgate. Paulo podia ter ficado sozinho, mas tinham pessoas de Deus que disseram assim: mesmo que Deus não enviar o anjo, nós não vamos deixar você morrer aqui, Paulo. A gente dá um jeito, mas a gente não fica parado. Sabe o que a gente tem que começar a entender? Que às vezes Deus vai dar ferramenta na nossa mão para o resgate. Deus vai colocar pessoas do nosso lado para ajudar a gente no resgate. Para, meu irmão, minha irmã, de olhar quem está contra você. Para, meu irmão, minha irmã, quem está falando mal de você. Para de olhar, para de ouvir e começa a ver quem está junto com você, na mesma fé, na mesma certeza, no mesmo pensamento, quem está ali, ó, com Deus, com o Senhor, porque é com eles que você vai contar, meu irmão, minha irmã. Para de contar com o pessoal da rua, começa a contar com as pessoas que estão na tua casa, meu irmão, minha irmã, com a tua família, com aqueles que fazem uma só comunhão com você, porque às vezes a gente quer olhar para quem está contra, quem quer matar. Vamos olhar para quem quer viver junto com a gente, porque eles têm a solução para o nosso problema, não aquele que está contra. Se a gente olhar quem está contra, uma hora o inimigo vai chegar, vai matar e aí acabou. Mas se a gente ficar com quem está junto com a gente, meu irmão, minha irmã, Deus vai nos ajudar nesse negócio. Deus vai, porque aí podia dar muito errado aquilo ali, meu irmão. Podia Paulo se mexer um pouquinho mais, podia abrir o cesto, a corda podia arrebentar, que era um homem dentro do cesto, a corrente podia arrebentar, Paulo cair lá e morrer, mas Deus estava com eles. E aí a palavra fala que eles vão puxar Paulo pela corda, puxar, até ele chegar no chão e sair daquela cidade. Agora, sabe o que eu fico perguntando, meu irmão? Sabe o que eu fico perguntando? Qual que foi a cara daquele governador? Qual que foi a cara dos judeus que estavam querendo matar Paulo? Procurando Paulo na cidade? Procurando Paulo? Você recebe uma palavra de Deus para a tua vida? Você recebe uma palavra profética? O teu inimigo vai ficar te procurando e não vai te achar. Já imaginou o diabo? Cadê fulano? Cadê ciclano? Não vai achar, porque Deus já enviou o resgate para a tua vida, meu irmão. Deus já enviou o resgate para você. E é isso que você tem que confiar, meu irmão. E é isso que você tem que acreditar, minha irmã. Que
nas nossas maiores dificuldades, Deus vai enviar o resgate para a tua vida. Ele vai. Pode ser homem contra você, pode ser um inferno contra você, pode ser aquele vizinho, aquela vizinha perturbado, pode ser Satanás e seus demônios. Eu fico com a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pronto. Paulo foi lá, saiu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E Deus tem um propósito na tua vida. Então descansa. Por um momento difícil a gente sempre vai passar. A gente sempre vai passar. Infelizmente, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, na verdade o capítulo de número 11, esses dias eu li na igreja, é Paulo trazendo tudo que ele passou na vida dele. Tudo. Foi chicoteado, sofreu naufrágio, foi preso, foi perseguido em Damasco, mas Deus esteve com ele. Deus esteve com ele. Então creia, meu amado, minha amada, Deus vai estar com você. Sempre que você precisar, sempre que for necessário, Deus vai enviar o resgate para a tua vida. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Amém, povo de Deus? Essa palavra que Deus Ele tem para a tua vida nessa noite. Palavra de esperança. Como eu sempre digo na igreja, a nossa esperança não está no homem. Então, a nossa esperança sempre estará em Deus. Por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração, irmão. Guarda essa palavra no teu coração, minha irmã. Quando vir a situação difícil, não diga é minha culpa. Diga, eu estou no mundo e eu às vezes vou passar por situação, mas eu creio que Deus vai enviar o resgate. Amém? Você pode aplaudir aí Jesus onde você está. Coloca aí no comentário a palminha aplaudindo ao Senhor, aplaudindo ao nosso Deus eterno, ao nosso Deus amado. Eu quero terminar a live às 9 horas em ponto, tá bom? Então nós vamos orar, vamos fazer uma oração aqui, como nós sempre fazemos na igreja, né? Eu tenho mais algo para falar para os irmãos. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá bom, irmãos? Pastor, eu cheguei um pouquinho depois na live, depois ela vai ficar salva, você vai lá, volta, assiste, recebe a palavra, né? Continua compartilhando aí no teu Facebook, vamos abençoar pessoas. Talvez você diga assim, mas se eu colocar lá as pessoas não vão assistir. Talvez tenha alguém aí no teu Facebook, alguém no teu WhatsApp, alguém nas suas redes sociais que precisa ouvir essa palavra, você nem imagina. Não, você nem imagina. E a pessoa ela está precisando, e aí você vai compartilhar e Deus vai fazer a obra na vida dela. Tá bom? Então, vamos fazer um momento de oração em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, põe a tua mão sobre o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Aí onde você está, um momento de oração é todo importante nessa hora, nesse momento. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de graça, Deus de unção. Nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor. E ouvindo essa palavra, Deus, quando o Senhor a entregou ao meu coração, ó Pai, foi tremendo. Senti a Tua presença falando comigo, para que trouxesse ao Teu povo a entender que quem traz o resgate é o Senhor. Então, ó Pai, que o Teu povo entenda
que o Senhor está cuidando deles, que o Senhor está cuidando da vida deles, Senhor, que o Senhor é o resgate sempre pronto, na emergência, na situação complicada, na situação difícil, Senhor Jesus, que seja a tua presença, que seja o teu poder, que seja a tua unção, Senhor. Eu te peço porque a situação não é fácil, meus irmãos. A situação não é simples. Mas nós temos um Deus que está conosco e nós confiamos em Ti, Senhor. Então eu te peço, visita cada pessoa aonde ela estiver nesse momento, Senhor. Cada homem, cada mulher que agora está assistindo esta live, este culto, Senhor, visita cada um deles, ó Pai. Visita se estiver em casa. Visita, Pai, visita a família. Seja o nosso resgatador, Senhor. Seja o nosso ajudador. Seja o nosso consolo. Derrama sobre eles cada vez mais da tua graça. Derrama cada vez mais da tua unção. Derrama cada vez mais do teu poder e da tua virtude. Se conosco todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço, meu Deus. E te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deixa aí o teu amém. Em nome de Jesus. Confia e descansa no Senhor Jesus. Amém.